O caso Henry evidencia a violência infantil. Em 2020, mais de 95 mil denúncias foram feitas sobre a violência infantil e doméstica. A Carla, eu atendo o filho dela, o Rafa. Então é uma família que está bem presente assim, na criação dos filhos. A Carla ela é bem atenta à criação do Rafa. E ela me fez esse convite para participar dessa live, a gente conversar sobre a criação dos filhos, né, nesse momento, né? Então eu expliquei sobre a questão do EN, então eu gostaria que você se apresentasse, falasse do seu canal também para o pessoal. E para quem não me conhece, meu nome é Caliton, eu sou fonoaudiólogo e trabalho com desenvolvimento infantil e comunicação não violenta na criação dos filhos. Então, mandem corações para incentivar a Carla nessa live, é a primeira live que ela está fazendo. Então, convidem geral, convidem as pessoas. E eu já gostaria de dar um oi para a Selma, que é a avó do Rafa. E é, minha sogra. Aí. Então, eu sou a Carla, eu sou idealizadora do canal Oi Mãe, que tem como intuito de ser uma rede de apoio para mães, mamães, né? São tantas aí que não têm muitas vozes e acham que acontece alguma diferença apenas com ela. E eu achei importante a gente começar a falar um pouco mais da maternidade do que ela realmente é. E Uhum. sou entusiasta também da criação com afeto. E Sim, mãe do Rafa, de 3 que é a mãe do crianças. Rafa. Certo. O Marcos também está aqui, que é o pai do Rafa. A Cris, o pessoal todo entrando. Convidem o E mamãe pessoal. também tá, Ah, mãezinha. sim. Sim. Então vamos lá. Pode começar, Carla. Por que é importante a gente falar nesse momento de pandemia, principalmente, né? Eu já introduzi a questão do Henry, que evidencia os casos de violência, né? Que não tem classe social, que não está em alguns aspectos da cultura. E esse mito de que a criação com violência vai educar as crianças, né? Ou seja, vai formar os adultos do futuro. Então, você como mãe, como você vê esse aspecto assim da criação do filho? Bom, eu acho que primeiro de tudo, o Caliton, a gente tem que criar menos expectativas para diminuir bastante as frustrações. A gente precisa enxergar as crianças como elas realmente são, e não Sim. como mini adultos. Uhum. A gente precisa, então, zerar as expectativas irreais que existe demais nesse contexto, né, dentro da maternidade, até por conta da sociedade mesmo. Às vezes a criança faz algum tipo de coisa, algum tipo de comportamento que é de criança, que é natural, normal. Sim. E as pessoas à volta, só no olhar já te julgam. Então, a mãe que não está preparada para esse tipo de coisa se desconecta da sua criança e se conecta ali na sociedade e Sim. frustrando. Então, acho que a primeira Sim. coisa é isso, sabe? É deixar de ter essas expectativas irreais e aceitar o seu filho do jeito que é. E ele é uma criança. Uhum. E como você vê essa questão, como perceber a violência infantil, como perceber os traços, como você entende isso com o seu filho, por exemplo? Como você identifica ou como você trata essa questão da punição? Qual é a sua filosofia? O que você acredita? Porque no dia a dia, no desafio do dia a dia, as coisas são difíceis, né? Então, assim, qual que é a linha que vai separar o que é violência e o que não é, né, na criação dos filhos? Você que vive a prática, assim, né, que é diferente do consultório. É desafiador, né? Porque a maternidade, ela não é leve, não, ela é bem pesada. E é, para minha pessoa é até um pouco mais tranquilo falar sobre essa questão, porque eu estou integralmente com o Rafa, né? Então eu É um consigo ler ele privilégio. melhor, eu consigo perceber ele melhor, a convivência é muito próxima. Agora tem mães, e que isso torna cada vez mais difícil, porque o sistema, né, não permite, estão tão próximas aos filhos,
no sentido de ter que trabalhar, sair de casa muito cedo, voltar tarde demais. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a saber ler os nossos filhos, as nossas crianças, qualquer sinal, né, qualquer mudança de comportamento que eles veem é uma questão de sinal. Sim, E o o que que eu eu vejo faço muito muito com nessa questão de Rafa, sinal, Carla, é que as mães ou os pais, eles veem esses sinais que você está falando, ah, isso é da criança, a imaginação da criança. Então, explica pra gente assim, qual é a diferença ou qual é o momento de apitar o sinal vermelho, assim, quando a criança demonstra algum tipo de sinal. então, primeiro de tudo é não ter essa imaginação, esse pensamento de que tudo é imaginação, é fruto da criança, que ela faz fantasia e que ela cria aquilo ali. Não existe isso. Sim, A criança tem sinais claros. Se a criança, por isso, assim, que nem você me perguntou, o que eu passo muito informação ao Rafa, tal, eu respeito muito o espaço do Rafael, sabe? Eu não forço o Rafael a beijar quem ele não quer, eu não forço o Rafael a ficar com quem ele não quer. sim. Eu acho que tudo isso é respeito, sabe? A Uhum, gente não força um adulto a fazer, por que a gente vai puxar uma criança? Então, uhum. assim, a minha família sabe muito sobre essa minha relação com o Rafa. Eles respeitam bastante isso. Eu entendo que seja, às vezes, um pouco novo demais, né, para quem foi da geração anterior, mas que a gente desconstrua essas questões de que a criança precisa fazer para agradar o adulto, Sim. entende? Então, eles precisam ser respeitados como tal, eles têm sentimentos, eles têm emoções, e mais, eles ainda não sabem lidar com vários tipos de emoções. Sim. Eu E costumo muitas dizer, vezes a criança, ela demora um tempo para identificar que aquilo foi violento, para identificar que aquilo foi um padrão de violência. Ela não vai chegar da noite para o dia falando, né? Então, esses traços de percepção do comportamento da criança que vai fazer você separar o que está sendo, porque as crianças elas falam coisas que não são verdades, né? Que são do desejo delas. Então elas falam assim, ah, a tia gritou comigo, né? Na escola, por exemplo. E aí você vai ver que não foi gritar, né? Era a forma que a criança elaborou aquilo para dizer que não gostou de algo. Então, isso não é disso que a gente está falando. A gente está falando de violência na criação dos filhos. Como identificar esses traços, né? Você poderia trazer para a gente alguns traços de que tem alguma coisa ali mostrando o que tu pensa, assim, como você vê essa questão? alteração de comportamento. O seu filho é um e de repente ele começa a se tornar outro. Sim. Seja um pouco mais recluso, seja mais violento, mais agressivo. Ou Eu acho criando que é mais ou menos sintomas. isso. Inclusive, eu queria que você dissesse mais, como profissional dessa área, para nós que somos mães, né, a questão da diferença de comunicação em cada fase da idade, né? Tem diferença, Sim. porque a gente tem que saber se comunicar com um bebê de uma forma, com uma criança até 3 anos de outra forma, e assim sucessivamente. Como que a gente Uhum. pode fazer isso? Então, esse ponto que você trouxe é muito importante, que no caso do Henry, ele não tinha tantos recursos linguísticos para falar para a mãe ou para a família o que ele estava passando. Quando a criança ela não tem estrutura, ela não tem recurso linguístico, ela vai criar sintoma, ela vai somatizar aquilo que ela está vivendo. Então, o que ele fazia? Toda vez que ele chegava na frente do Jairinho, ele vomitava. Ele criava uma ânsia de vômito e vomitava. E tem tudo a ver com o recorte que ele tinha, né, da violência. A violência era no estômago. Então era muito interessante a forma do sintoma. O que não fala vira sintoma. Isso é lei na clínica. Sendo assim, a forma com que o Henry conseguia falar do sofrimento dele era somatizando. Então, uma criança ela vai começar a bater. Ah, mas eu não bato no meu filho.
Da onde Agressividade. vem essa agressividade? A criança que não tem estrutura ou recurso linguístico, ela vai começar a quebrar os brinquedos, ela vai começar na estrutura do brincar, ter uma estrutura muito violenta, a cama sempre pega fogo. Eu tive um paciente assim, que ele teve mutismo seletivo por causa de uma violência doméstica. Então, são formas que muitas vezes os pais não vão dar conta. E aí, por isso que vai buscar um profissional. Ah, mas qual é o critério de procurar um profissional? O critério é o seguinte: o seu filho está vomitando quando vê alguém frequentemente? Isso com certeza é uma coisa muito gritante. Seu filho sempre Mudança de bate na mesa. comportamento. Então, assim, é ver um comportamento que diz de algo. Como ele vomitava sempre que via o, o Jairinho, então ele estava nos mostrando para a família, agora a gente consegue ver o caso, que alguma coisa estava acontecendo. E não é à toa, né, que saía pela boca. Então, né, tinha ali um não falar falando nessa ausência, né? Então é assim que a gente vai lendo. Então na clínica é assim que eu vou escutando a criança. A criança, ela mudou um comportamento e começou a ficar com febre toda vez que vai para a escola. Muita dor de cabeça que quando vai para a escola. Chora bastante quando chega na escola. Ah, mas a criança, ninguém gosta de escola, as crianças vão ter resistência. Sim, vão ter resistência. Agora, febre, dizer que tá com dor de cabeça, a Sintomas, criança. né? Exatamente, é ficar atento a sintomas. Não é assim, ó. Ah, eu não quero ir na escola hoje, eu não gosto de estudar. Não é por aí, né? A gente tem que ter uma escuta atenta. Primeiro, você falou uma coisa muito importante. Nem todas as mães vai ter esse privilégio que você tem de ficar com seu filho. Muitas vezes está com a babá, muitas vezes está na escola, muitas vezes está nas telas. A mãe fica com uma parcela pequena e o pai menos ainda. Essa é o que diz na clínica. Então, Isso é importante, Caio, a gente salientar que é muito complicado, né? É só a pessoa que sabe onde você ela aperta, né? Vamos dizer assim. exatamente. Mas priorizar bastante e o máximo possível o seu momento com a sua criança, né? Sim, no tempo que tem. Até para aprender a escutar. O que acontece? Os pais não estão conseguindo escutar os filhos porque a estrutura, quem está passando, não é eles. Ah, não, então isso. Porque eles não se identificam. Esse não é o jeito do meu filho falar. Não é o jeito da casa falar. Muitas vezes vai ser o jeito da babá, vai ser o jeito da escola, vai ser o jeito de algum desenho que ele vai começar a falar. Crianças que se identificam mais com tais personagens. A criança está contando alguma coisa está acontecendo. E a gente precisa escutar. Por que ele se identifica mais com esse personagem? É uma forma da gente ficar atento, né? Que essas as questões que a gente pode aprender e descobrir sobre essa criação não violenta. Porque agora a gente vai entrar nas questões de violência física, de grito, o que isso acontece, né, na cabeça da criança, como ela entende, como ela percebe o mundo a partir disso. Quem quiser fazer perguntas, pode clicar aqui nesse balãozinho com interrogação, que vai ser incrível a gente responder no final, Acho que tá? a Ju colocou uma pergunta aqui. A Ju é minha amiga mais BH. Ótimo, Beijo, vamos Ju. ler. Quais A os sintomas Juliana da diz, fala que podem identificar crianças que vivenciam violência doméstica em relação à mãe? um caso bem específico, gostei. O que acontece, Juliana? Casos de violência doméstica em relação à mãe, a criança ela vai ter um mutismo seletivo, tá? O mutismo seletivo não é aquele que a criança não quis falar, ou ela está com sofrimento. É uma coisa muito importante quando a criança apresenta em determinado momento um afastamento. Essa criança vai começar a ter um afastamento da mãe. Essa criança vai começar a ser extremamente silenciosa, uma criança muito dócil, muito obediente, porque como que é o cérebro da criança e como ela vai perceber as emoções? Eu, eu não sou amado aqui nessa casa.
Então eu preciso fazer tudo certo para não piorar as coisas. Então o peso de resolver toda a situação está na criança. De resolver a emoção da mãe, de resolver a emoção da casa. O mundo está sobre as costas de uma criancinha. E a criança vai fazer o quê? Obedecer, ficar em silêncio, chorar do nada, quando chega alguma visita, meio que implorando socorro. No consultório, as crianças tiram os pais da sala, não é eu que tiro, é as crianças, e eu respeito muito isso, quando as crianças fazem. Então, Juliana, o sintoma na fala vai ser muitas vezes pelo brincar que a gente vai escutar. Muitas vezes ela não vai ter como falar. Por quê? Porque ela já apanha em casa. Imagina eu levar ela no fono, e aí eu falo assim, fulaninho, me conta, o que está acontecendo em casa? Você acha que a criança vai falar? Criança de 4 anos não vai falar. Criança de 5 anos não vai falar. Porque sabe que quando chegar em casa vai apanhar. Então, parece que está tudo bem. E sabe o que muitos psicólogos, assim, né, que não trabalham com fala, fazem? Fazem um diagnóstico psiquiátrico, psicopatológico daquele comportamento e não consegue entender o que está por trás daquela fala daquela criança no brincar ou naquele silêncio que ele está trazendo. Então eu tiro os pais e vou escutar o que a criança está querendo me dizer pelo brincar, porque se eu perguntar para ela, vai fugir. Lembrando aqui, Thalia, o Gil agradeceu aqui a sua resposta. E a Cissa também. Oi, amiga. Lembrando, Cássio, que eu acho importante também a gente ressaltar aqui, a importância da gente respeitar essa não verbalização, porque é muito difícil você se comunicar, né? A comunicação não é uma coisa muito simples. E que a gente tem que lembrar que os adultos também sofrem com isso, né? A gente está falando aqui sobre a criança, que a gente especificamente está falando mais do caso do Henry e tal, que aconteceu, né? Mas que a gente tem N casos, infelizmente, né? Isabela, a Antônio, o Bernardo, entre outros, né? Que rapidamente aí vem à memória. Mas várias mulheres também sofrem com violência doméstica, né? Que a gente precisa também lembrar com relação a isso. E não é fácil a pessoa que está sendo agredida abrir a boca para falar sobre agressor. Isso quando adulto, imagina quando criança. Exatamente, porque a criança sente que a culpa é dela. Sempre. Qualquer tipo de coisa que acontece com a criança. Eu fiz alguma coisa errada. Eu estou apanhando porque eu desobedeci. Eu estou apanhando porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. É assim que a criança vai interpretar. Sim, exatamente. E a gente tem que lembrar o seguinte, que a raiz da violência, ela está na não aceitação do que realmente é a sua criança. A pessoa que parte para bater em uma criança é porque ela não está aceitando a sua criança, aquele tipo de comportamento que ela está fazendo. E normalmente é por essa dificuldade, né, da não aceitação do que realmente a criança é. Porque, gente, criança é criança. A gente tem que lembrar o seguinte, que adulto tem dificuldade em um monte de coisa. Adulto tem dificuldade em, às vezes, falar baixo, em, às vezes, segurar uma raiva, em, às vezes, deixar de se expressar naquele momento, naquela hora. A criança piorou, né? Então, assim, se a gente vê esses tipos de situações, episódios acontecendo com um adulto, vamos ter um pouquinho mais de afeto, né? Um pouco mais de compaixão com as nossas crianças, tentar mudar um pouco do olhar, o respeito. Acho que isso é super importante. Por exemplo, a questão do caso do Henry, que ele falou, porque ele acordava demais à noite. A criança precisa de segurança, ela precisa de afeto. E ela vai buscar onde ela acha, né, seguro. É a mãe, no caso. Sim. Então, isso, né, de negar o pouco do afeto que a criança vai buscar, a criança se sente nada amada, né, pelo adulto, pelo cuidador frequente. E a Evelyn fala uma coisa muito importante: a vítima sempre se sente culpada. Isso é ao longo da vida inteira. A vítima sempre vai achar que o problema é ela, né, porque existe todo um sistema que vai não legitimar aquele sofrimento, aquela dor. É birra, é falta de laço, é falta de não sei o quê. Sempre falta alguma coisa, né, para punir.
E a Selma diz uma coisa assim, ó. A gente sabe que alguns desenhos influenciam atitudes. Eu acho que ela está querendo falar de desenhos animados e tal. Como administrar isso no comportamento da criança? Então, você está falando de modulação de comportamento de acordo com influência de desenhos. Cientificamente, a gente já sabe que não é por aí, né? A criança que não está conseguindo ter essa separação é um caso importante de levar para a clínica, porque a criança ela tem que saber o que é o lúdico, o que é a imaginação, o mundo animado e a vida real, né? Então, assim, a criança brinca de pular numa ponte. Ela sabe que se ela pula numa ponte, ela vai ser afogada e é perigoso, né? Se essa criança tem medo de entrar numa piscina, e no jogo ela vai nadar, ela acha que ela está nadando no jogo. Claro que na vida real ela não vai achar que ela nada. Normalmente, dentro da normalidade, né? Não pensando em patologia, Selma, a gente vai por aí. A criança está confundindo muito a realidade, que vamos supor que ela está estruturada mais na psicose. O que acontece? A criança tem dificuldade de diferenciar aquilo da realidade. Tinha um paciente que ele se vestia de Homem-Aranha. Assim, ele se vestia de vários personagens, mas quando ele se vestia, ele era o Homem-Aranha. Ele recusava a gente chamar ele pelo nome dele. Ele tinha que ser o Homem-Aranha, porque ele se desorganizava, entendeu? Porque ele estava estruturado numa psicose. Isso é patológico, isso se trata, isso é uma estrutura, ou seja, é o jeito da criança ser no mundo, né? Não existe errado nem certo nisso. É só para diferenciar. Se a criança está com muita dificuldade de entender a realidade e a fantasia, precisa procurar uma ajuda. Eu acho que vale a pena entrar com ajuda, porque precisa de alguém capacitado para falar também, né? Porque a criança ela tem essa dificuldade inicialmente também de, Claro. né, de discernir aí o certo do errado, de saber o que é a imaginação e a realidade. É aquela coisa, se a criança atravessa a rua, é óbvio que ela não quer ser atropelada, né? Quem quer ser atropelada? Ela não vai fazer isso intencionalmente. Sim, E a gente está ali, é por isso que existe um responsável, né? Por isso sim. que existe um responsável. A criança precisa de ter alguém ali para falar. Uhum. A Juliana era advogada e o Danilo, que está aqui na live, ele trabalhou com um juiz da cidade dele, no estágio de fono, que trabalhava essas questões de crianças com dificuldades na fala. Então ele tem um trabalho incrível, o TCC dele é incrível, porque não se tem pesquisa nessa área. Então vou ler aqui o que você falou. Eu, como advogada, vejo a dificuldade no estudo psicossocial que uma vez não traz outros profissionais, além de assistência social, para fazer efetivamente o estudo, usando outras disciplinas. Sim, é uma dificuldade muito grande, porque assim, o serviço social vai ver as questões, como tu já sabe, da vulnerabilidade social que aquele paciente está, e vai buscar os recursos públicos para isso. O psicólogo vai ver o aspecto emocional, mas como o psicólogo vai ver o aspecto emocional de uma criança que tem dificuldade na fala, que pode ser, às vezes, um autismo, um autista não verbal, que pode não conseguir falar por várias questões neurológicas e até fonoaudiológicas, né? Então, assim, como que ela vai escutar a emoção numa criança que tem ausência de fala? Então, é importante, sim, ter outros profissionais. Sempre um psico, um fono. Eu li muito casos de advogados, principalmente em Belém do Pará, nesses casos de violência infantil na época da minha faculdade. Porque lá tem mais estudo nessa área, né? Não sei se tu conhece alguns centros de lá, mas é por aí. Alguma outra pergunta? Selma disse Tem aqui, ó, a Pri, uma amiga minha, lá da Bahia, assim. colocou aqui que o filho dela teve púrpura Ah, sim. trombocitopênica. É isso mesmo? Devido ao emocional. Uhum. O Tem que é várias isso? questões. Eu não conheço essa patologia, talvez assim de nome falando, mas se você me falar dos sintomas, talvez eu saiba. Mas muitas crianças que somatizam,
ou desenvolve pelo estresse, né? Então tem toda a questão de parto, tem que investigar se a criança teve algum sofrimento no parto, se a criança sofreu alguma coisa na infância. Tem criança que vai ter várias manchinhas. Ah, eu não conheço, tá, Pri? Então eu não vou É saber porque te tem muita falar. coisa escondida, né? A Selma tá até falando aqui que ela viu isso, que ela reparou nas reportagens que o Henry brincava muito sozinho. Ah, sim, ele tinha 4 anos, né? Bom, com 4 anos a É, criança. mas de repente também isso, pela situação, de repente ele não buscava nem companhia, porque ele sempre recebia um não, talvez. Não, Eu sim. não podia nem chamar a mãe para acordar. Sim, sim, eu imagino isso, porque uma criança na cidade não brinca Não, tanto sozinha, entendeu? Não é muito normal. Com 5 anos a criança já brinca bem sozinha, mas com 3, 4, ela ainda evoca muito o adulto. Mas é um comportamento que vai ser modulado. Se o adulto diz muito não ou nega muito aquilo, a criança, como qualquer espécie, mamífero, vai negar aquilo. Se você tem cachorro, você bate no seu cachorro todos os dias quando você chega na sua casa, o cachorro chega feliz quando você chega, quando você abre a porta. Se todo dia você bate no cachorro, um dia ele não vai mais. Muito simples. ele vai se esconder. Sim. A Kika diz assim, infelizmente acontecem casos como este do Henry para alertar sobre este assunto. E muito obrigado por vocês poderem nos esclarecer um pouco sobre este assunto. As pessoas precisam entender para ajudar, sim. Porque sem informação, a gente... Ah, por exemplo, meu vizinho, né, Kika, Sika Kai. Por É a exemplo, meu Cissa, vizinho, a Cissa. Cissa, seu vizinho tá batendo no, sei lá, tu tá percebendo a violência na sua casa, no seu apartamento, do lado de algum vizinho. Como você vai poder ajudar essa pessoa a partir dessa live, né? Qual é o momento de fazer uma denúncia ou notificar, que aí a gente vai explicar um pouco, tem até a advogada aqui para nos orientar, se ela quiser entrar na live, é super pilha. Como fazer uma notificação, como fazer uma denúncia e como você vai chamar o Conselho Tutelar para fazer uma intervenção. Isso também a gente vai falar daqui a pouco. A Suelen, ótimo, Carlton, sempre bom falar que a responsabilidade sobre a criança é de todo adulto que vive ao seu redor. Exatamente isso. Devemos sim intervir quando perceber algo estranho. E isso é muito importante, as pessoas se sentem muito com vergonha ou limitação. Eu intervenho sempre, sempre, sempre. Eu estou em restaurante, eu vejo, eu começo a brincar com a criança, começo a dar oi, eu começo a falar, tá tudo bem, o que está acontecendo? Claro que eu já vi maus tratos mais em idosos, né? Que os idosos gritam, tem mais recursos, né, para pedir ajuda. E eu vou e falo, olha, chamo o gerente do restaurante, se for em lugar público, chamo o gerente, pergunto como é que está a situação ali, se tem que chamar, e todo mundo fica vendo e tal. É normal isso. Lembra do caso lá dos Estados Unidos, que a dona do É restaurante isso que eu ia citar. percebeu então, aquele caso ali é de comunicação alternativa, inclusive. É um baita caso, assim, porque ela comunica com ele por papel, né? Por olhares, por corpo. É só quem está na cena ali que percebe. Se ela não se E ela atentasse a também isso, teve um olhar, ela teve um olhar importante, porque ela percebeu que estava todo fechado, todo tampado, com blusa de frio, capuz, óculos. Então, né, aquele ambiente sentada, para quem não sabe, né, quem está acompanhando aí a gente falando ao vento, é uma situação de um casal que estava com 2 filhos, se não me engano, ele era padrasto do menino, ele tem 11 anos, e lá em Orlando, estava num restaurante, num horário de refeição, e eles pediram apenas 3 pratos, sim. para o pai, para a mãe e para a filha, para a criança. E o menino não. E aí ela já estranhou, a garçonete, no caso, que é uma brasileira. E Uhum. aí ela olhou e
né, pro rosto dele, e ele sempre olhando muito pra baixo e tal, não sei o quê. Então ela pegou um foco, porque, não, aí eu acho que ele foi mexer em alguma coisa, ela viu um hematoma. Sim, Aí ela ela pegou percebeu que ele estava muito tapado e ela chegou mais perto, ficou perguntando: ele não vai comer, tá tudo bem, você não vai comer mesmo? E ela viu que ele mostrou sem que, assim, mostrou de longe um pouco e logo tapou assim para não chamar muita atenção. Aí que ela fez, escreveu assim, você precisa de ajuda? Aí ele só olhava assim para dizer sim. Então vocês, sim, gente, no consultório é desse jeito. Você quer que o seu pai saia, a criança vai fazer assim, ó. Não vai falar nada. é, Quando a criança quer, ela vai dizer, quero. Quando ela quer que fica, fica. Não falou nada, eu tiro os pais. Entendeu? sim. E vou brincar com a criança e tal. É assim. A gente vive num mundo, principalmente no Brasil, né, muito violento. E a pandemia aumentou muito os casos de violência doméstica. Então, sempre intervém. Não fica com vergonha, com medo. Se está percebendo, a gente pode um pouco já entrar nisso. Estou percebendo que meu vizinho, sei lá, sofreu maus tratos. Ou que eu estou percebendo ele muito no parquinho, assim, no condomínio, sei lá, a babá deu um puxão diferente e lá intervir. Olha, eu vi você fazendo isso, eu gostaria de saber quem é a mãe, gostaria de falar. É sempre assim, naturalmente. Porque se você. A cultura, ela é muito importante. Nós não estamos sozinhos, nós somos uma espécie que vive em comunidade. Então, isso que você fala, Suelen, é muito importante. Eu vi que o meu vizinho bateu. Então, você vai fazer uma notificação. Você pode fazer uma notificação direto no conselho tutelar eles não vão assim tirar a criança dos pais. A notificação é para investigar melhor o que está se passando por ali. Pode ser Depois, anônima também, uma denúncia. isso aí no Disque 100 pode ser 100% anônimo e é muito eficiente no Brasil, o Disque 100. Inclusive a campanha em Goiás era Disque Sem Medo, não sei se foi nacional. Tá, então isso é muito importante. Suelen diz assim também: seria importante outra live para falar de violência psicológica com crianças, que não deixam marcas no corpo, mas deixam para a vida. Vocês estão sendo necessários demais hoje. Então, Suelen, a gente está falando também desse tipo de violência, que a criança não vai falar. Eu acho que foi um pouquinho antes de você chegar. A gente falou, ela vai mostrar isso no brincar, ela vai mostrar isso fazendo sintoma no corpo, se machucando, fazendo, chamando a atenção de uma forma muito triste, assim, sabe? Quando a criança precisa chamar a atenção, chorar do nada, quando tá num grupinho de outras mães, tem que ser E o pior você. de tudo é fazer esse tipo de coisa, o Caliton, e escutar da mãe assim, para, garoto, você tá querendo chamar atenção? Isso, eu falo. Sabe? É Quando a, justamente isso, porque isso é uma agressão também. A gente tem que lembrar que agressão e violência não é só a física, é psicológica, é verbal, sim, e eles inclusive, sofrem com vários tipos de violência. sim, sim. Deixa eu ver quem mais aqui falou. Mas acho que ok, Aí, ok. ó, a sua até colocou aqui. Seria importante fazer outra live para falar sobre violência psicológica para criança. Isso Sim. aí. Aí o Marcos disse assim, vamos ver. Talvez a violência seja fruto de um problema de comunicação. O agressor não entende a criança e acaba perdendo a paciência, agredindo. Sim, principalmente. Como que a gente trabalha na comunicação não violenta na criação com os filhos? Primeira coisa é identificar qual é a necessidade da criança. Como você vai escutar o seu filho? Que ele precisa de algo. O que ele está querendo dizer nisso que ele está falando ou fazendo? Então, a primeira coisa é entender qual a necessidade não está sendo suprida. Depois disso, é identificar como ajudar essa criança a usar aquele mesmo sistema de ajuda. Então, se toda vez, por exemplo, seu filho quer ir no banheiro e ele não fala, ou tem problemas na fala, e ele vira para a porta do banheiro, ele está pedindo, quero ir ao banheiro.
Então, é isso. Ah, mas você não falou. Você só vai se você falar. Aí a criança mija na roupa, cria-se outros problemas. Ah, você. Entende? Sempre é uma violência na comunicação. Sempre. Porque começou lá atrás, quando a criança chorava. Chorar é comunicação, para quem não sabe. Ela era atendida quando ela chorava, ou, ai, deixa eu chorar, até cansar. A criança já entende que desde nova ela não pode contar com os adultos que cuidam dela para suprir ou regular a emoção dela, entende? É sempre uma violência de comunicação. A criança está gritando e fazendo muita birra. Que quando alguém fala birra, fala assim, olha, eu acho que não é birra não. O que seu filho está querendo dizer quando ele se joga no chão? Tu já falou pra ele que tu ia deixar ele? Que as crianças só se no shopping. Eu ia no shopping antigamente, né? Eu sempre intervia. Crianças se jogam no chão e os pais falam assim, ó, vou te deixar aí. Eu falo assim, nossa, você vai deixar seu filho aqui? Tá tudo bem, vamos ali correr atrás da mamãe. Aí eu falo desse jeito, falei assim, olha, se você fala assim com seu filho, ele vai achar que você vai abandonar. Aí cria-se uma ansiedade de separação, aí cria sintoma de novo, entendeu? É É, sempre assim. com relação com relação a isso, assim, eu normalmente foco na mãe, sabe? No adulto. Porque o adulto também fica sem graça, né? E é a tal da sociedade cobrar, a sociedade julgar. E você, quando está nesse sistema, quando você está nesse momento, eu, por exemplo, faço isso muito. Eu me desconecto de qualquer coisa. E vai ter a senhorinha ali olhando, sabe? Meio que, né? Nossa, se fosse meu filho. Ah, se fosse meu filho. E aí tem mães que agem dessa forma também, né? E que a gente não pode julgar no sentido de ela tá fazendo de propósito, porque ela também às vezes nem sabe lidar com aquela situação. Ah, eu vou falar que eu vou embora Sim, porque levanta rapidinho, e aí ninguém mais vê, e aí a gente vai embora e pega pela mão, alguma coisa do tipo. Então, e aí normalizar essa situação, porque a criança faz isso, é aquilo que eu falei. A aceitação é o melhor caminho. A gente isso, a aceitar as criança jogando no situação. chão, qual é a solução a se fazer? Brincar com a criança. Ah, se jogou no chão, ai que legal, fazer aquilo virar uma brincadeira. Ah, então vamos brincar de esconder, vamos até ali outro pilar. Ai que legal, vamos então baixinho. Ah, tu quer ir baixinho, tu quer ir engateando? Ah, mas tu já tá grande, tu já sabe andar. Aí a criança tá gritando e se debatendo. Então Desfocar, chega. né? Assim, É, eu tiro muito foco, sabe? Eu mudo foco, né? Então, o Rafa já fez isso, claro, óbvio. E sim, provavelmente vai fazer mais vezes, e tá tudo bem, tá tudo certo, é normal, é natural. Por isso sim. que eu normalizo mesmo. Se eu vejo alguma situação parecida no shopping, é natural, né? E tem Sim, mães que às vezes não sabem lidar com essa situação. Então, sim. e às vezes Ou fala, fica ih, tá bom, constrangidas vamos também. baixinho. Ou ficam É o quê? constrangidas. Ou também ficam constrangidas, né? Tipo, ai meu Deus, meu Também, filho tá fazendo isso. Todos os filhos vão fazer, gente. Calma. A questão é. todos. Então, assim, não se sinta com vergonha. Seu filho fez isso, encontre uma solução ali pela via do brincar. Seu filho está se debatendo, aí tu tem que fazer o holding. Tu tem que pegar a sua criança, abraçar ela, falar, eu tô aqui, tá tudo bem, eu tô aqui. Até a criança se acalmar, respira. E Olha, validar, né, cara? eu tô aqui, eu entendo Validar pra o que a ti. criança Tu está queria sentindo. muito aquele brinquedo, eu vi que tu queria muito, mas a gente não vai levar. Eu vi que tu ficou chateado. Aí você vai nomeando sentimentos para a criança para ela se organizar. E isso passa pelo adulto. Essa organização pela fala passa pelo adulto também. Até porque a criança ainda não sabe lidar com certas emoções. Que nem eu falei um pouco antes e vou falar de novo. Muitos adultos não sabem lidar com certas emoções. Muitos Sim, adultos não sabem lidar, por exemplo, com a raiva, né? Então, a pessoa que não sabe verbalizar, o adulto, quer dizer, ele às vezes usa o corpo, né? Por isso que às vezes exatamente. vem uma agressão, por isso que às vezes é uma batida na porta, por isso que às vezes é um Exatamente. murro na parede, quebra um Exatamente. copo, enfim, é o É jeito deles para assim. vazar aquilo ali. E a É criança se assim. joga no chão. Outra coisa também muito interessante, que você pode até confirmar, que nos estudos aí eu vejo bastante, é que a criança ela meio que faz isso como
para se regular mesmo, se autorregular, porque ela tem é um sistema de fuga, né? Uhum. Quando a criança ela se sente ameaçada, né, a única coisa que ela sabe fazer é que ela tem naquele instante, porque o cérebro mamífero Aham. sai um pouco de cena, não é isso? No momento de raiva, e aí entra um outro tipo de cérebro, que costumo dizer que é o cérebro dinossauro, né? Que todo mundo tem, que é o cérebro que a gente age com a raiva. E quando esse cérebro ele está agindo, normalmente a criança começa a se debater, porque ou ela tem que fugir, correr, ou ela tem que bater, né? Uhum. Se defender. Então, por isso que a Sim. criança se debate muito. É Sim. importante a gente saber todos esses sinais também, para a gente normalizar aquele momento que a criança está se debatendo. Sim, nomear para ele se organizar. Que esse é o mais importante. Eu estou vendo que você está fazendo isso, que está sendo difícil e tal. E mostrar para que existe outro recurso, que falar é melhor do que fazer aquilo. Né? É melhor falar do que você espernear e Sim, gritar, porque não vai fazer bem para a criança, é pelo bem dela, não vai te fazer bem essa descarga de emoção dessa forma. Mas tá fazendo, ok, eu estou aqui, mas existe a palavra, existem outras formas. A Eliana disse assim, ó, o que você me diz quando a mãe diz, engole o choro? mãezinha! Ah, Minha essa mãe, mãe? cara. Ah, sim. Então, o que que a mãe fala isso? Engole o choro. Ela está ensinando, Pois é. ela está mostrando, isso é horrível, não se faz, né? Engole o choro. Você pode falar assim, ó, para de chorar, não é tudo isso, porque assim também, né? Tu tem, não, ai, quebrou um lápis, a criança faz um estardalhaço, ela tá emocionalmente frágil, né? Aí você, calma, foi só um giz de cera, tá tudo bem, não precisa chorar, né? Você pode falar que não queria que ele quebrasse e tal, né? Isso é totalmente diferente de uma criança que está chorando e a mãe fala, engole o choro. Eu tive um paciente adulto que aconteceu isso na infância dele. Ele desenvolveu uma gagueira. Eu sei que isso gagueira é uma polêmica na clínica fonoaudiológica, mas assim, toda vez que batia, queria reprimir aquela ação que o adulto fez. Então ele desenvolveu uma gagueira, porque ele soluçava muito, e aí a mãe falava, engole o choro, o tio falava, engole o choro. Então o que aconteceu? Ele reprimiu as emoções, ele travou o choro, e foi tudo para onde? Para o corpo, começou a gaguejar. Né? Então, não É se o corpo fala engole fala, o né? choro. A criança precisa chorar. É importante. As crianças choram no consultório com raiva de mim. E eu falo, eu tô vendo que você ficou com raiva porque eu guardei os brinquedos. Eu sei que tava muito legal brincar, mas eu vou ter que guardar. A gente vai brincar mais depois. Aí a criança vai embora com raiva de mim. E eu falo, tá tudo bem, fulaninho. Eu sei que É às o vezes, direito, né? eu É o sei que às direito deles vezes sentirem. ótimo, então é isso, a criança ela vai sentir coisas e tá tudo bem ela sentir emoções, porque elas existem, né? Poderia falar um pouco da garrafa dos sentimentos e como introduzir? A garrafa dos sentimentos é aquela com purpurina que sacudimos e associamos com os nossos sentimentos. Olha, Jerusa, eu não conheço essa. Eu trabalho com a lógica do divertidamente. Então eu brinco com os emojis na clínica eu desenho os emojis com as crianças e aí a gente vai trabalhando as expressões de cada um, a gente vai falando, brincando com as emoções ali, né? Que são as 5 emoções dos mamíferos, né? Que é raiva, alegria, tristeza, nojo e medo. Eu vou mais pelo divertidamente. Eu não tinha ouvido falar dessa garrafa ainda. Se alguém souber, pode Né? falar aí. Também não. Eu acho esse filme fenomenal, né? Eu Sim, esse acho que filme eles é muito utilizam bom. muito bem as emoções e, por falar nisso, eu estava nessa fase aí desse filme, do Divertidamente, então eu acho que eu já sei de fora os salteados, trás para frente, frente para trás. Sim, estamos indo para o fim, faltam mais ou menos 10 minutos. Eu gostaria de saber se alguém tem perguntas específicas ou perguntas gerais para a gente agora abrir assim para perguntas, para uma interação mais direta. Alguma contribuição, que aí a gente pode perguntar, né? Porque eu vou falar mais do lado da clínica, que eu tenho 1 hora com a criança, mas depois eu dou tchau e quem segue é os pais.
né? Que é esse o desafio que é diferente, né? Então eu tô É que ali, tá o dia a dia, né? é O o dia dia a a dia dia. ali são Então os a gente pais que podia estão, falar um né? pouco sobre algumas questões, por exemplo, telas. Então, tudo se resolve por tela, ou tudo se resolve por chupeta ou bico, tudo se resolve fazendo a vontade da criança, porque é mais conveniente, enfim, tudo se resolve, enfim, levantar algumas questões para a gente ir conversando. Não existe certo e errado na criação com os filhos. Existe, assim, o que você quer continuar ou o que você não quer continuar. Então, eu queria falar uma coisa muito importante para vocês agora. Primeiro, vocês precisam entender que os filhos, eles são filhos de vocês, do casal, né? Então, você não pode consertar, óbvio que isso vai acontecer em algum momento, você vai tentar consertar a sua infância no seu filho, você vai projetar no seu filho desejos não resolvidos seus, vontades suas, ou a criação que você recebeu dos seus pais, que é de outra geração, que é de outro contexto. Então, o que que os avós na clínica fazem? Fazem toda a vontade da criança. Por quê? Porque na época deles era mais importante a criança fazer as funções do que o processo de educar. Como eram muitas crianças, dá comida logo para todo mundo, coloca a TV, todo mundo come. Pronto, vamos brincar. Aí depois volta. Todo mundo tem que tomar banho. Então tá, e vai tomar banho com, sei lá o quê, com um brinquedinho, com um jogo, com alguma coisa. Sempre o mais prático e o mais fácil para o adulto. Por quê? Porque era em outro contexto histórico e social. Então é muito importante entender esse recorte. O que que você vai carregar, ou o que você quer transmitir ou transferir geracionalmente para a criação com seus filhos, porque aí são duas culturas, não é mais só sua. São duas culturas conflitantes na criação com o filho. Um lado aprendeu que a violência resolve tudo, que é falta de laço e palavra. O outro aprendeu, deixa eu ver, que é normalmente não fizeram as vontades quando eu era criança e agora eu quero deixar meu filho fazer todas as vontades. Aí acontece o primeiro grande conflito, né? Que isso gente, isso é da clínica, entendeu? Isso é muito comum, é normalmente assim, normalmente assim. Obrigado, Leia, a minha prima tia lá de Mineiros, que bom que você está aqui na live. Então isso é muito comum, muito normal isso acontecer, principalmente em casais que vêm de contextos opostos. Os dois estão em favor da criação dos filhos. A questão é a seguinte: o que que a gente vai sustentar da criação que a gente recebeu? É o que que a ciência diz, ou qual é a cultura que nós queremos criar. Tem gente que não tem cultura nenhuma, ou que nega toda a cultura que recebeu, que foi horrível. O que que se faz nesses casos? Que não tem referência. Como se criar referência? Assim você Não colocou é fácil. aqui, ó, o que você sugere para os pais que não têm acesso à ajuda profissional? Que é Tem importante, né? muita Porque são, coisa. Sim, tem muita. Eu produzo bastante conteúdo aqui de graça no Instagram. Tem um monte é de isso que eu ia profissionais falar. produzindo conteúdo. Procurar, é isso que eu ia falar. Procurar estudar, procurar Isso. entender. Porque Não a precisa gente, ser livro, né? a nossa rotina é pesada, né? A nossa rotina é correria e tal. Mas aqueles 5 minutinhos que você tiver, que você de repente quer ler uma reportagem, né? Talvez, troca um pouco o foco e leia um conteúdo sobre educação, sobre alguma coisa do tipo Me que você chama no queira saber. privado, chama os profissionais no privado, marca uma sessão de aconselhamento. Olha, eu queria uma sessão específica de aconselhamento. É isso. Marca uma consulta de aconselhamento, conversa. Tudo é negociável, tudo é conversado, né? A Kelly disse assim, ó, o que fazer quando você vê a criança pirracenta, mas os pais encobertam, estragando essa criança? Olha, é isso aí. Por isso as crianças vêm pro consultório. Tá? E não É é pros nossos pirracenta. pais. E é pros pais. E é sempre os pais, né? Por quê?
Porque talvez os pais criam expectativa de ideal, de filho, de perfeição, de que meu filho é maravilhoso, aí encoberta, e a criança cada vez mais vira um monstrinho, que ela vai fazendo cada vez mais a vontade dela, vai trabalhando sedução para fazer a vontade dela. E isso vai fazendo com que a criança cada vez mais vai ter, pode ter, mas provavelmente vai ter muita dificuldade social. Muita dificuldade social. Porque na brincadeira social que a gente combinou, temos que viver em conjunto. Nem sempre você vai escolher o grupo na escolinha que tu gosta. Nem sempre você vai ficar no time de futebolzinho que tu gosta. Nem sempre tu vai pegar, sei lá o que, na escolinha que tu gosta. Isso e saber suportar isso é muito importante. A live já está se encerrando, então a gente tem que ir um Então, pouquinho mais direto. Então é assim, ó, os pais estragam. Sim, os pais estragam, depois vão pro fono consertar. E muitos pais não suportam que o filho melhore. Sabia disso? É uma coisa que acontece. Muito frequente. Por quê? É muito mais confortável dizer, meu filho é assim. Entendeu? E não se implicar e se responsabilizar na criação dos filhos. Entende? Então, muitos pais vão atrás de diagnóstico. Ai, meu filho é autista. Por isso que ele faz isso. Né? Então, assim, quer por tudo um diagnóstico para justificar aquilo que o filho faz. E não se implicar. Não, seu filho pode ser autista, pode ser o que for. Mas ele está quebrando a sua casa. E o que você me diz isso sobre que eu isso? ia falar, depende muito da pirraça que ela está dizendo. Pirraça nem Depende acredito muito, em né? pirraça, Felipe. Porque, né, essa birra aí depende, porque eu acho que a birra é muito ponto de vista, né? Tem Ah, pessoas tá. que têm um pouco mais de paciência e pessoas que não têm paciência nenhuma. Então, para tudo que acontece é birra. Sim. E birra, gente, é sintoma, tá? Só para falar aqui. Tem idade certa para a criança ir para a escola? Não. A Aqui no, idade certa é. Ah, que tem a lei no Rio, né? aqui Tá, no Brasil é com 4 anos isso. E de lá em Porto escolaridade. Alegre eu não sei, até onde eu sabia, até ano passado, era 6 anos, é obrigatório. Aí eu não sei se é uma lei Aqui era nacional ou 6 se e é mudou. estadual. Tá, Também não sei se é país ou. Não sei, sim. tá. Mas eu acho que Brasil é 4 anos, eram 6 e aí a Dilma mudou. Então tem a educação infantil, que então tem que ter aí essas escolas de educação infantil que eu mal vejo, então onde é que se enfia essas crianças, né? Mas tudo bem. As particulares estão ganhando em cima. Meu filho tem 12 anos, gosta dos adolescentes. Como devo conversar com ele sobre controlar as emoções? Ele leva tudo para dentro e sofre muito com tudo. Então, isso é muito importante, principalmente na adolescência. A adolescência é um reflexo lá dos 4, 5 anos dele, 6, tá? Como é que foi lá atrás? Né? Então é importante dar uma voltinha e isso a gente conversa um pouquinho para entender o que está acontecendo que ele não está conseguindo nomear as emoções. Primeira coisa. Aí a gente vai ter que fazer um tratamento para ele dar conta de nomear. Seja pela via dos jogos, seja pelos desenhos que ele gosta, dos livros que ele gosta. O que tu achou daquele desenho? É que adolescente não fala muito, né? Mas é por esses jogos e pelos interesses dele que eu vou investigando para ele nomear. Tu gostou que no filme tal que tu gosta aconteceu essa cena? Aí o adolescente vai começar já a nomear. Por quê? A tendência desse perfil que tu está falando é que ele vai ser aquela pessoa muito quietinha e perigosinha, que vai se explodir do nada e ninguém vai entender o que está acontecendo. Tipo assim, como foi isso? Ele é muito quietinho e aconteceu isso. Não é possível, entendeu? Porque tudo que não vira palavra vira sintoma. Então, assim, o que não vai para a palavra vai para o corpo, vai para a agressão, vai para a explosão. Ele é tão quietinho, mas explode. Esses são os mais que a gente precisa ter atento. É sinal vermelhíssimo, tá? Ele absorve tudo que Isso daí, acontece ao seu redor. isso daí é uma visão interessante, Caio, porque você fala tecnicamente, né? A visão Isso, científica. isso. E eu falo como mãe, né? Assim,
Então, assim, acho que é importante também ter um pouco de paciência, porque todos nós já fomos adolescentes, né? Então, a gente lembra um pouquinho também de como a gente era, né? Sim, Para sim. respeitar um pouquinho aí esse ambiente deles. Isso, isso. Bom, já Essa, tem uma hora aí. Eu acho que a gente precisa de mais tempo, né? sim. Bom, Mas, enfim, vai ficar gravado. Muito obrigado pelos elogios. Eu vou gravar a live. E essa live vai para o canal da Carla. Então, siga aí nas redes sociais, vamos conversando. Não precisamos encerrar aqui. A gente pode continuar conversando. Tem muitas questões para ser falado. O que que é da ciência e o que que é da cultura familiar também, que é muito importante. Olha, para a cultura da minha família é assim. Então, ótimo, perfeito. Vai lá, entendeu? Lucas, vai ficar salvo. Que bom que você está aqui. Muito obrigado pelos elogios. Foi uma conversa muito boa, muito rica. E que vamos ter outras sim. Podem ficar preparados, que com certeza vai surgir temas para a gente conversar, né, Carla? isso aí. Kali, obrigada, viu? Foi um prazer aí ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Eu acho que é super importante a gente ter conteúdo, né? Para maternar, porque não é uma Uhum. função muito simples, não. E obrigada a todo mundo que estava nessa live. Cicinha, Anitta, beijo, meu amor, Carlinha, enfim, todo mundo que eu não vou conseguir agradecer a todos aqui no IA, mas ó, um beijo e a Beijo gente vai da fazer mais. Flórida. Obrigada, Vitória. Tchau, gente. Muito obrigado. Lucas, eu acho um tema muito importante falar sobre educação inclusiva, sim. Foi ótimo ter vocês Isso. aqui. Muito obrigado por manter a audiência. Ficou muito bom. Gostei muito. E seguimos conversando. Qualquer dúvida, pode mandar a mensagem DM. Tchau. Boa noite para todos. Beijo.